Bom, gente, estamos andando pelo livro de Lucas, né? Já há 50 semanas e tantas que nós estamos andando no livro de Lucas. E a gente, é claro, continua nessa caminhada, tentando aprender melhor o Evangelho de Jesus Cristo, através dos olhos de Lucas, ou através da narrativa de Lucas, que escreve para Teófilo, né? Eu quero, antes de entrar no tema principal de hoje, como frequentemente faço, chamar a tua atenção para aquilo que Lucas vem construindo na sua narrativa. Obrigado, Evi. Lucas vem construindo algo muito importante na sua narrativa. Primeiro, vamos nos lembrar que Lucas fala lá no capítulo 14 sobre graça. Ele mostra Jesus apresentando uma graça abundante, absurda, completa e total. A graça que abraça a todos, a graça que pula, que quebra os muros, melhor dizendo, do povo de Israel e abraça todas as nações. E o versículo-chave para isso é Lucas 14, 23, para a gente se lembrar. Respondeu-lhe o Senhor: saí pelos campos e atalhos e obriga a todos a entrar para que fique cheia a minha casa. Essa é uma fala que Jesus apresenta em uma das suas parábolas, dizendo: olha, eu quero que todos venham, é graça absoluta e graça abundante. Mas, semana passada, nós viramos uma chave importante, que junto com hoje, junto com o domingo que vem, nos dará entendimento maior a respeito desse movimento gracioso de Deus. Porque semana passada nós percebemos que Jesus apresenta a graça, mas também chama ao arrependimento. A graça engloba todos e chama a todos, mas chama a todos para quê? Para um arrependimento, para o arrependimento. E o versículo-chave do que nós conversamos semana passada é o 14, 27, que diz: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. A multidão estava extasiada por ouvir Jesus falar sobre graça, por Jesus escancarar a vergonha e a falência do regime religioso de Israel, por Jesus se levantar contra tudo aquilo que era falido quando o assunto é religião, e o povo fica todo feliz e diz: é isso mesmo, é esse que nós estamos esperando. Eles seguem Jesus por isso, mas Jesus diz: tudo bem, venham, todo mundo é bem-vindo, mas não se esqueça, você precisa se arrepender. Então nós temos dois movimentos, um que começa no domingo retrasado, a graça aplicada e apresentada a nós, e o arrependimento. Graça e arrependimento. Graça e arrependimento. Vá construindo essa ideia junto comigo hoje aqui. E aí, Jesus, quando temos graça e arrependimento, entendemos que todos são convidados, mas todos são errados. Todos precisam renunciar a si mesmo, inclusive eu, inclusive você, inclusive aquela multidão a quem Jesus dirigia a sua palavra. Por quê? Porque todos são pecadores. Todos são pecadores. A graça e o chamado ao arrependimento começam a nos dar o entendimento do que é esse estado de pecado, e é sobre ele que eu quero conversar com você hoje, um pouco mais profundamente. O interessante é que, por não entenderem graça e arrependimento, não entenderem o estado de pecado, os religiosos que acompanhavam Jesus não compreendiam porque ele andava com pecadores. Quer ver? Vamos lá para Lucas 15 agora, estamos entrando no 15, gente. Diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Eles ficavam indignados, porque Jesus andava com pecadores. Lembre-se, a palavra pecadores, utilizada por Lucas, classifica um tipo de gente bem específico, aqueles que eram rejeitados pela religião de Israel, prostitutas, publicanos, gente desse tipo, que era considerada a escória da sociedade. E era justamente com esses que Jesus andava, e os religiosos não entendiam, e eles se irritavam, porque Jesus escolheu andar com essas pessoas. E por quê? Porque não entendiam esse princípio, porque achavam que os perfeitos é que deveriam andar com um mestre do calibre de Jesus, que
que já estava causando incômodo, mas era reconhecido pelo que falava, era reconhecido pela sua autoridade. Como é que esse homem, tão cheio de sabedoria, tão pleno em tudo, fazendo milagres, anda com pecadores? Ele devia andar com gente boa. Ele deveria andar com gente perfeita, tipo como nós. Por quê? Eles não se enxergam como pecadores. E uma realidade absoluta diante de nós, quando olhamos para a cruz, quando entendemos o que é o Evangelho, é que se escancara à nossa frente essa realidade: somos todos pecadores. Todos somos pecadores. Para a gente entrar um pouco melhor nesse assunto e entender melhor o que quer dizer ser pecador, o que quer dizer ser pecado, eu quero dar uma volta com você rapidamente aqui, importante demais. Vamos voltar lá para o Gênesis e pensarmos juntos algumas coisas. Bom, imagine o seguinte: o Gênesis nos narra a criação. Os 3 primeiros capítulos de Gênesis guardam essa realidade, principalmente o primeiro e o segundo, né? Deus criando todas as coisas. Deus cria tudo do nada. Deus cria tudo do caos, não é? É a palavra hebraica para o que Deus faz, é a criação que vem a partir do nada, ele vem a partir do caos. Então você tem o caos e você tem Deus agindo no caos. Ele cria o homem, mas antes de criar o homem, cria a criação, não é? Deus traz a existência à criação e posteriormente traz a existência à própria humanidade e coloca ordem em tudo. Então nós temos caos, Deus age sobre o caos e coloca ordem em tudo, e esse caos se torna cosmos. O caos ganha ordem. Aliás, a palavra grega cosmos, entre alguns significados, quer dizer ordem, quer dizer equilíbrio. É bem interessante isso. E tudo funciona a partir dessa ordem que Deus coloca no universo. A própria humanidade funciona em cima dessa realidade, porque o homem, naquele momento, ele é um ser teorreferente. A palavra teo no grego é Deus. Então a referência do homem é Deus. Tudo parte de Deus. O jeito que ele enxerga a vida parte de Deus. O teólogo Dietrich Bonhoeffer, um teólogo alemão, que morreu na mão do nazismo na Segunda Guerra Mundial, justamente por se opor ao nazismo, ele traz uma explicação muito interessante sobre isso. Ele diz que o homem, naquela época, tudo que o homem sabe, ou tudo que o homem sabia, ele sabe a partir de Deus. Tudo que o homem sabe é Deus, porque a referência dele é Deus. Tudo funciona por Deus, e Deus é a referência para o homem em todas as coisas. Ou seja, tudo que o homem viverá, naquele momento, ele vive a partir de Deus. Justiça, amor e paz, porque a referência dele é Deus. Tipo assim, a referência do homem para as relações interpessoais é Deus. Como é que eu vou cuidar dessa que o Senhor me deu? Imagine essa hipotética conversa, ou ela até mesmo pode ter acontecido, mas a gente não tem esse registro. Imagina Deus conversando com o homem com Deus, com Adão lá, e Adão perguntando: como é que eu vou cuidar dessa mulher que o Senhor me deu? Do jeito que eu cuido de você, porque eu sou a tua referência. Do jeito que a gente se relaciona com ela. O que é que nós temos? Uma relação tranquila, paz, justiça, equilíbrio, compaixão, tudo tranquilamente. Como é que eu vou me relacionar com essa criação, Deus? Deus, o Senhor me deu poder e autoridade para cuidar de tudo isso daqui. Como é que eu cuido? Como é o meu jeito de viver diante dessa criação? Do jeito que eu me relaciono com você. Por quê? Porque Deus era a referência máxima e completa, tudo organizado dentro dessa relação. Deus, a referência. Bem, aí vem a queda. Gênesis 3. Quando a queda acontece, a relação do homem com Deus acaba. O homem deixa de ser teorreferente para ser ego-referente. Agora quem decide sou eu. Agora quem dirá como eu farei, como eu lidarei com a vida, como eu interpretarei a vida, como eu vou lidar com o outro, como eu vou lidar com a criação, não é mais Deus, agora sou eu.
Portanto, o padrão do homem se perde. Ele se torna um ser mutante, vamos dizer assim, autodefinidor da sua própria vida. Tipo assim, Deus sai da jogada, sabe como é que é? Eu esqueço Deus, eu não preciso mais ter a referência de Deus. Eu me acho autossuficiente, eu posso andar e definir a minha vida. E esse caos, aliás, o caos volta e habita o coração do homem. Aquilo que era cosmos, na ruptura do homem com Deus, se perde. E o caos volta a habitar agora o coração do homem e afetar toda a estrutura, toda a criação e as relações que nós temos. Então, agora, como é que eu me relaciono com o outro? Antes eu tinha Deus como referência, agora não, agora sou eu. E o que é que está dentro do meu coração, distante de Deus? Exploração, violência, não é? Eu tomo do outro o que ele tem, eu agrido o outro, porque eu sou a minha referência, eu preciso me dar bem. Então, há uma inversão de valores. Assim também acontece com a criação. O que é que eu faço agora com a criação? O que eu quiser, porque a referência sou eu, e o caos habita em mim, então eu exploro mesmo. Vivemos um momento interessante, né, nesse aspecto, porque gastamos tanto dinheiro para a gente tentar ir morar em Marte, ao invés de cuidar do lugar que nós já estamos. Veja só o tipo de situação que nós vivemos. Por quê? Porque nós somos a referência, não mais Deus. E esse estado pecaminoso é justamente a marca da vida do homem, a realidade da vida do homem e o caos que habita no coração de todos nós. Uma explicação básica e rápida para a gente entender esse caminho que nós trilhamos como humanidade, que nos fez chegar aonde chegamos. E não se engane, essa realidade afeta absolutamente todos nós. Vamos ao que Paulo fala sobre isso? Romanos 3, 22. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todo mundo está nesse barco, porque foi uma escolha como humanidade que nós tomamos, digamos assim. Foi uma escolha ontológica que nós tomamos, porque Adão nos representa, e se nós estivéssemos lá, tomaríamos a mesma decisão. Nós rompemos com Deus e o caos habita em nós, todos nós. Vamos tentar entender melhor isso ainda em Romanos 3, 9. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Todos nós estamos nesta situação chamada pecado. O caos habita em nós. Há um distanciamento entre nós e Deus. Talvez você pense assim, mas e agora? Como é que a gente resolve essa situação? É só a gente agora tomar algumas atitudes, tipo assim, vamos ser bonzinho. Vamos ser bacana, vamos ser gente bacana, vamos tentar acertar, melhorando cada vez mais. Aí entra a questão da moralidade, vamos ser moralmente muito corretos, pronto, está resolvido. A questão não é essa. A questão é que o pecado é uma essência em nós. Ele faz parte de nós. E nós não temos como resolver isso, porque é uma situação ontológica, é um termo que a gente usa para dizer que é algo que faz parte de nós. Quer ver? O próprio Paulo, que assume a situação pecaminosa de todos nós, também assume a incapacidade de nós resolvermos isso. Vamos a alguns textos aqui. 1 Coríntios 9, 26. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Paulo está dizendo aqui, o pecado está em mim, ele habita em mim, ele faz parte de mim. Mas mais clara ainda é a declaração que ele dá em Romanos 7, a partir do 19. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço.
Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei: quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Olha aqui Paulo fazendo uma declaração clara: não tem jeito. E sabe quem escreve isso aqui? Vamos nos lembrar, é o cara, é o guardador da lei, absolutamente certo. Paulo, ele era visto como um homem perfeito na questão da guarda da lei ou coisa do tipo. Portanto, toda a tentativa de deter esse caos que habita em nós é inútil, é fútil. Essa tentativa de reordenar as coisas, essa volta ao início, nós não somos capazes de vivê-la diante da nossa realidade de pecadores. Diante do pecado que somos, não há uma solução que nós possamos de alguma forma criar, desenvolver para que isso se resolva. Seja sendo moralmente correto, seja fazendo o que a gente quiser para resolver esse caos dentro de nós. É aquele ciclo, não é? A busca por uma razão existencial, a busca por uma conexão que me preencha, a busca por colocar ordem nesse caos interno, pode ser qualquer uma delas. A gente pode fazer o que quiser, até mesmo viver uma religião moral. Isso não solucionará a nossa situação. Só um ciclo que não se resolve, não se fecha e não funciona. Portanto, diante disso, parece que tudo está acabado. Mas nesse processo, a graça de Deus está se manifestando. Desde a queda, desde o tempo em que nós dissemos, não te queremos, e o caos veio habitar em nós, Deus não ficou de braços cruzados. Pelo seu amor incompreensível e absoluto, Deus vem construindo na história da humanidade um momento onde a porta para que isso se resolva se abra diante de nós. E isso acontece com a entrega de Cristo na cruz. A morte de Cristo na cruz nos traz essa possibilidade. Portanto, o Evangelho é a saída para esse caos se tornar novamente algo ordenado em todo ser humano, que encontra em Cristo essa realidade. Ou seja, em Cristo esse caos pode voltar a ser cosmos. Mas para isso nós precisamos morrer para nós, porque escolhemos a nós, agora precisamos morrer para nós. É o que Paulo diz em Gálatas 2:20, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Algumas pessoas pegam essa declaração de Paulo e acham que ela tem a ver com religião, com cumprimento de normas e regras religiosas. Não, Paulo está falando disso que nós estamos conversando aqui. Eu morri para mim, eu morri para o meu caos, e abracei a vida em Cristo, e Ele é a pessoa mais importante da minha vida. Eu morro para mim e renasço para Cristo. É disso que Paulo está falando. E a imagem do reino, a partir dessa situação, desse abraço ao Evangelho, ou sermos abraçados pelo Evangelho, as coisas vão se reordenando em nós. O reino começa a se fazer presente em nossa vida e onde nós andamos e com quem nós nos relacionamos. Mas uma coisa importante, nós entendermos que nesse momento que vivemos, o cosmos e o caos convivem juntos. Preste atenção nisso, porque talvez a tua ideia seja de uma restauração completa. Não agora, não, porque dentro do projeto divino, caos e cosmos, ordem e desordem acontecem com a gente agora, porque estamos nesse corpo que Paulo diz que é um corpo de morte.
Aqui ainda vivemos o caos, as nossas inquietudes existenciais, a nossa incapacidade de dizer não para o mal, a nossa incapacidade de vivermos a plenitude do que Deus quer. Essa é a luta de todos nós. Então tem cosmos e tem caos dentro de nós. É um momento muito interessante. Estamos em carne, somos seres pecadores que conhecem a redenção, mas precisam escolher morrer para si e nascer para Cristo. Esse é o processo, é admitir esse caos, admitir essa incapacidade de reconexão com Deus a partir de si próprio e abraçar a realidade do Evangelho da graça de Deus, morrendo a cada dia para si próprio, abraçando e vivendo o Evangelho de Cristo. O pensamento que nós muitas vezes temos, ele é distinto desse. E talvez tenha sido esse o pensamento daqueles homens, voltando ao texto que nos diz que Jesus andava com pecadores e eles se indignaram por isso. Porque às vezes nós achamos que o Evangelho nos resolve plenamente aqui e agora, que nós nos tornamos pessoas infalíveis, que nós nos tornamos pessoas pecadoras, mas assim, muito bem diante de Deus, no sentido de sermos perfeitos e bons o suficiente para Deus nos abraçar. Não, os discípulos de Jesus, como eu acabei de dizer para você, continuam pecadores, continuamos incapazes de perfeição, caminhamos dia a dia lutando contra isso, mas o interessante é que Jesus convive com pecadores, pecadores que querem uma mudança na sua vida. Essa talvez seja a chave que os fariseus e líderes da época não conseguiram virar na sua cabeça. Por que ele convive com esse pessoal? Porque eles são pecadores arrependidos, que querem mudança. Quer ver a sequência do texto? Então, Jesus anda com pecadores, aqueles homens ficam indignados, mas o texto continua. Versículo 3, Lucas 15, 3. Aí Jesus conta duas parábolas, diz assim: então Jesus lhes contou esta parábola: qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e sai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria, e indo para casa reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Mais uma, versículo 8. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e procura com muito empenho até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrem-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Atenção, Jesus convive com pecadores, é isso mesmo. Mas qual o tipo de pecador que se relaciona com Jesus nesse sentido? Aquele que se arrepende. Isso está no versículo 10, não é? Haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Olha o contraste que Jesus faz. No versículo 10, eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Por quê? Porque Jesus veio para esses que querem mudar de vida. Jesus está dizendo para aqueles fariseus que não gostaram, que ele se relacionava com aqueles pecadores: esses aqui se arrependeram, e vocês não, porque não entenderam o que é pecado, não entenderam que não há uma condição humana para sobrepujar o pecado que habita em nós, a não ser no próprio arrependimento e na morte de si mesmo para Cristo. Jesus veio para esses. Olha o que diz Mateus 9:12. Mas Jesus, ouvindo, disse:
não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa: quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Olha que coisa interessante. Já entendemos o que é pecado, ele está em nós, faz parte de nós, e nós não temos jeito nenhum de resolvê-lo, a não ser nessa ligação, no entendimento de quem é Cristo e da sua obra redentora. Mas continuamos sendo pecadores, mas agora entramos para uma outra situação: pecadores arrependidos. A diferença do grupo que andava com Jesus e dos fariseus que estavam condenando Jesus por andar com aquele grupo é justamente essa. Um grupo se arrependeu e entendeu que precisava mudar de vida, o outro grupo não. A palavra usada aqui, arrependimento, nós já conversamos sobre isso algumas vezes, é a palavra grega metanoia, mudança de pensamento, descoberta de um novo caminho, transformação. Então nós entendemos que continuamos sendo pecadores, mas com um incômodo absurdo de sermos pecadores. Continuamos sendo pecadores, mas não nos conformamos com isso, e vivemos dia a dia diante de Cristo esse arrependimento, essa metanoia, que faz a gente olhar para a gente e perceber quão miseráveis somos, e queremos mudar de vida. E Jesus vai nos ajudando dia a dia, não é? Com a comunidade, com a palavra que nos é revelada, na relação que temos com Ele, no Espírito Santo que habita em nós. Então, nós todos somos esses. Eu espero que nós todos sejamos esses. Gente que sabe que é pecador, que não consegue resolver essa questão porque ela não tem uma solução que seja realizada por nós, dependemos de Cristo, abraçamos o Evangelho de Cristo e morremos dia a dia para nos parecermos mais com Jesus dia a dia. Esse grupo de gente compõe a igreja. A igreja é lugar de pecador. A igreja é lugar de gente que se entende incapaz e que precisa de Deus. É claro que a gente não tem um pecadômetro ali na porta, tipo assim, quando passa um que não está arrependido, acende a luz vermelha. Não tem. A gente está aqui andando junto, no meio da multidão. Eu não sei como é que é a tua realidade, irmão. Eu procuro olhar para a minha e cuidar da minha, e cada vez que eu subo aqui, esse é um desafio que eu tenho. Preparando a conversa que nós temos, nos meus momentos de devocional e de oração, eu procuro ser esse, que se reconhece pecador, que depende de Cristo, e que vai morrendo dia a dia para me parecer mais com Jesus. Essa é uma dinâmica do reino. É uma dinâmica que inclusive deve estar muito clara diante de nós, porque a igreja é o ambiente dos pecadores que querem mudar de vida e que vão passar a vida toda tentando fazer isso. Esse é o ambiente da igreja. Não tem perfeito. Não tem gente que merece. Tem pecador que se arrepende dia a dia e que vai andando. Perceba você que a partir dessa construção que a gente fez aqui, eu espero ter sido claro, e é a minha oração toda vez que eu venho aqui, é que você entenda essas coisas, e eu também vou aprendendo junto com você, mas a partir dessa construção, veja que a dinâmica da própria existência da igreja, ela ganha um outro significado, o significado correto, porque a igreja é o lugar de pecadores, e todos são bem-vindos. Como Cristo andava com as pessoas e ensinava a elas o reino, andava com esses pecadores, a igreja é assim. E se nós entendêssemos melhor isso, nós teríamos mais maturidade para lidar com alguns temas. Vou tocar num assunto muito delicado. Delicado pelo momento que nós vivemos, momento histórico que nós vivemos, que é a homoafetividade.
um assunto difícil de tratar. Você falar qualquer coisa meio esquisita, dá cana, complicado. Mas eu acho que ele é um assunto difícil de se tratar por essa situação social que vivemos hoje, mas principalmente no meu coração, porque é um assunto assim que tem a ver com gente, com pessoas, com a dor de pessoas. Então, eu aprendi que a dor das pessoas é solo sagrado. E a gente não tripudia, mas a gente anda com muito respeito. Então, por exemplo, nós temos construído uma comunidade que quer ser como Jesus, que quer viver como Jesus. Tudo bem, não seremos, mas estamos perseguindo isso. Não seremos completamente, é óbvio, mas estamos perseguindo isso. E dia a dia você vem acompanhando as nossas conversas, onde a gente diz, venha. E semana passada eu disse assim, muitos ficam felizes porque nós acabamos denunciando o sistema religioso que nos cerca, que tão mal faz para as pessoas, e a gente não quer viver isso, porque o Evangelho não é isso. Isso tem chamado a atenção das pessoas, e às vezes nós ouvimos algumas perguntas tipo assim, mas e aí, vocês vão me receber como eu sou? Vocês vão me receber do jeito que sou? E quando o assunto homoafetividade aparece, essa questão vem à tona. Vocês vão me receber como sou? E a resposta que eu tenho para você, inclusive que está me assistindo aí pela internet ou que está aqui com a gente, é sim. Porque esse é o nosso, a imitação do Evangelho que queremos viver na pessoa de Cristo e na maneira como Cristo lidava com as pessoas, é essa. É óbvio que sim. Como todos nós somos aceitos diante das nossas deficiências e dificuldades. O problema da homoafetividade ou coisas ligadas a essa realidade é que nós nos espantamos com isso. Chamamos isso de uma situação social que causa constrangimento a nós, não é? Então as pessoas sempre têm um olhar assim, querendo ou não, de condenação, de espanto no mínimo, olhar que a gente não tem para os mentirosos, né? Que estão entre nós, do mesmo jeito que podem estar pessoas com essa situação da homoafetividade. Nós não temos esse olhar para aquele que é ganancioso, né? A gente não tem esse olhar para aquele que é, sei lá, de repente apegado à pornografia, não é? Ou a qualquer coisa ligada a uma área que não seja essa que eu estou citando, nós recebemos, e por que não receberíamos? Por que não acolheríamos alguém com essa situação? É claro que sim, mas a pergunta não deveria ser essa. A pergunta não deveria ser essa. Se eu sou gay, eu posso frequentar a tua igreja? Sim, mas essa não é a pergunta. A pergunta é, você está disposto a morrer? Essa é a pergunta. Porque nós somos as pessoas perguntam, vocês são uma comunidade inclusiva? O que é que você quer dizer com isso? Se para você ser inclusivo é te receber, sim. Se para você ser inclusivo é não tocar nesse assunto, não. Eu vou contar uma história que aconteceu com a gente aqui alguns anos atrás, que ilustra bem essa situação. Já faz alguns anos já, não sei muito bem quanto. Mas nós estávamos aqui, cultuando a Deus, andando como a comunidade anda hoje, e um casal homoafetivo chegou na igreja. E não teve como não perceber, não é? Começaram a frequentar, eram dois rapazes que começaram a frequentar a comunidade, entravam juntos, sempre sentavam aí, e aqui de cima a gente rapidinho percebeu, amém, que legal, vamos embora. Vieram um domingo, vieram 2, vieram 3, começaram a vir frequentemente na comunidade. E aí um dia, eu lembro muito bem, acabou uma reunião como essa aqui, o Elias, nosso querido que cuida da parte artística do teatro aqui da casa, já faz tanto tempo, me procurou com os olhos esbugalhados. Pastor, aquele casal, aquele pessoal está querendo participar do teatro, o que eu faço? Falei, take it easy. Vamos conversar com eles, vamos conhecer esse pessoal.
E aí o próprio casal, no mesmo domingo, veio conversar comigo. Os 2 rapazes vieram conversar comigo, queriam marcar um aconselhamento, uma conversa. E eu lembro que a fala foi assim: nós precisamos falar da nossa privacidade, da nossa, não foi isso, da nossa vida, alguma coisa assim. Eu falei, beleza, vamos marcar essa semana? Vamos, tá certo. Trocamos lá WhatsApp e tal para marcar, mas eles não puderam, eu também não pude, a conversa não aconteceu, e chegou outro domingo. E vocês sabem, quem frequenta a casa, que a gente adota um estilo de pregação sequencial aqui, quase sempre. E expositivo. A gente pega o texto e vai andando, como a gente está fazendo com Lucas aqui. Na época eu estava pregando Efésios. E, irmão, não tem assim, o que é que eu vou pregar domingo que vem? Vamos escolher um tema. Não, irmão, está aqui, o tema é o que o texto diz para pregar. Esse tipo de pregação é muito legal, porque a gente não escolhe tema. Não fico aqui escolhendo o melhor tema para agradar os irmãos, levantar um fogo na igreja. Não tem, né? A gente vai indo. E aí, no domingo seguinte, qual era o texto? Efésios capítulo 5, imoralidade sexual. E eu preguei. E eles estavam sentados aí. E eu falei o que o texto dizia, na sequência que nós vínhamos tratando o texto. O que aconteceu? Eles nunca mais apareceram na casa. Porque talvez eles quisessem, talvez não, com certeza depois de algum tempo a gente pensando sobre isso, eles queriam estar entre nós, se sentiram acolhidos entre nós. Que bom! Mas quando ouviram a realidade do Evangelho, que exige de nós arrependimento e mudança de vida, e olhando para essa situação, o que você quer que eu diga? Se Romanos 1 nos apresenta isso como um pecado, a prática, não é? E outros textos, não tem como fugir dessa realidade. Então, no tempo em que vivemos, esse tempo moderno de hoje, traz às pessoas um incômodo da confrontação, porque a gente criou o relativismo, depende. Não, você não pode fazer isso porque o texto bíblico está dizendo aqui que não é bom, isso não é digno da relação que a gente tem com Deus. A resposta pode ser assim, depende. Porque a gente não quer ser confrontado, e evangelho é confrontação. Evangelho traz em si a realidade do arrependimento, da mudança de vida. E a gente resolveu tocar nesse assunto, porque às vezes as pessoas acham que estar num prédio, frequentar uma reunião, fazer parte de uma comunidade, irmão, isso não leva ninguém ao reino de Deus. Você quer saber? Essa é a verdade. Nós não somos transformados por Deus, ou nós não temos acesso ao reino por esse movimento bacana que a comunidade vive. Ele é parte da nossa caminhada com Deus, mas o que leva a gente ao reino é o arrependimento. Fechou a conta. É o arrependimento que vai colocar a gente longe do caos e perto do cosmos. É o arrependimento que vai reconectar a gente com Deus, com a sua criação. É através do arrependimento que nós, então, começamos a viver o que Deus quer que a gente viva. E agora a referência é Ele, de novo. E eu luto para que a minha referência humana, a minha autorreferência, seja abafada, para que eu abrace a referência dele, e as coisas vão acontecendo nesta dinâmica. É claro que as portas da comunidade, elas estão abertas. O nosso papel não é expulsar ninguém. A nossa forma de agir não deve ser aquela que segrega, aquela que exclui. Isso também é pecado. A prática disso também é pecado. Mas nós não deixaremos não nos deixaremos enganar nesse aspecto. E eu e você e todo mundo que entra aqui, carregando qual for a realidade pecaminosa, seremos recebidos, abraçados e nos juntaremos a um grupo de gente inconformada consigo mesmo. Ah, mas eu tenho vontades. Todos nós temos.
uns para umas coisas, outros para outras coisas. A questão é essa, é morrer para si, é morrer para si. Portanto, a gente fecha essa ideia de que a comunidade deve ser um lugar aberto e acolhedor para todos, sim, mas a comunidade deve ser um lugar de gente que não quer viver como vive. Portanto, aquela ideia, vocês vão me aceitar como eu sou? Não, porque a gente se aceita, nem a gente. A gente não se aceita a gente mesmo. Você entendeu? Você entendeu? Vem, anda com a gente. E vamos embora. Um ajudando o outro. Tropeçou, caiu, está aqui, estou aqui do teu lado, vamos embora, levanta, vamos junto. Porque você luta contra a tua pecaminosidade, eu luto contra a minha. E vamos perseguindo essa realidade, ou até o fim das nossas vidas, ou até o dia que Jesus colocar ordem no caos de uma vez por todas. Coisa que não acontece agora, mas na nossa expectativa é que logo acontecerá. Os religiosos não queriam Jesus porque eles não se percebiam perdidos e não percebiam a necessidade do arrependimento. Eles eram autorreferentes e autossuficientes, não precisavam de Jesus. Portanto, irmão, não tem preconceito, não tem problema. O que há é a realidade do Evangelho que nós vamos expor, falar e trabalhar dentro da comunidade para que ela seja uma verdade entre todos nós. A verdade de João Batista e depois que é compartilhada, endossada por Jesus, arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo, é uma verdade que acontece com a gente. Arrependimento, porque o reino de Deus está próximo, está entre nós. E esse é o problema, a falta de entendimento de que somos esses pecadores que precisam de arrependimento. Se você entende isso, vamos andar junto, irmão. A questão não é religião, a questão não é metodologia, a questão não é moralidade, a questão é arrependimento e transformação de vida dia a dia. É para isso que Jesus nos chama. O Evangelho, ele deve ser esse Evangelho da paz, que acolhe, que abraça, que recebe, que é caloroso. Nós temos essa característica como comunidade e que nós possamos desenvolvê-la mais e mais, mas o Evangelho é da transformação, ele não é da imposição, ele não é da destruição, mas ele é a solução das situações mais importantes da nossa vida, a nossa própria existência. É o Evangelho que traz a solução para tudo isso. O Evangelho é a apresentação do reino de Deus. E eu fecho lembrando que Jesus andava com aquela multidão, né? E quem entendia e se percebia perdido, desejando arrependimento, se tornava discípulo de Jesus e andava com ele. Outros não. Essa era a dinâmica daquele momento e essa continua sendo a dinâmica. Vamos embora, vamos andar. A nossa oração é que Deus opere no coração de cada um de nós, em nome de Jesus, e que sejamos aqueles inconformados conosco mesmo, inconformados com o pecado que habita em nós. Amém, irmão? Quero te convidar a ficar de pé comigo nessa manhã e a gente vai orar. Vamos orar pedindo que Jesus nos ajude nessa luta contra o pecado que está em nós e é parte de nós. Vamos orar para que Deus nos faça como Jesus era, recebedor e acolhedor das pessoas. Vamos orar para que o nosso coração não seja endurecido com relação a isso,
para que nos percebamos carentes de arrependimento todos os dias, para fazermos parte da mesa, para convivermos com Jesus em arrependimento diário e contínuo. Querido Jesus, o Senhor está nos dando uma manhã muito boa, o Senhor está nos dando uma manhã muito especial, e eu apresento ao Senhor o meu coração e o coração de cada irmão aqui. Eu sei que essa é uma conversa que ela é desafiadora para todos nós, talvez vista por muitos, ouvida por muitos como dura, mas o teu evangelho é assim, ele nos liberta, ele nos transforma, justamente por nos confrontar e nos apresentar a necessidade do arrependimento. Jesus amplifica essa conversa no meu coração e no coração dos meus irmãos aqui, e no coração daqueles que nos acompanham. Que nós sejamos gente inconformada, que nós sejamos gente que se arrepende, que nós sejamos parte desses, que não se enxergam prontos, não se enxergam bons, não se enxergam autossuficientes, mas se enxergam literalmente pecadores, como Paulo tão bem escreveu, como nós lemos nessa manhã. Gente que olha para si e fala, eu preciso de Deus, e olha para o outro com o mesmo olhar de acolhimento, que é o olhar de Deus para nós, e assim sejamos uma comunidade literalmente acolhedora, que abraça, e que possam vir todos, inclusive nós que estamos aqui, pecadores que somos, obrigado porque o Senhor nos recebe. Sejamos assim uns para com os outros, mas sejamos literalmente apegados à verdade de um evangelho que nos propõe arrependimento. Ajuda-nos, Jesus, na nossa falta de força. Ajuda-nos, Jesus. Faz de nós um grupo de gente que procura o arrependimento e a prática do evangelho em tudo, abraçando o evangelho e tendo o caos interior transformado em ordem, para vivermos a realidade do reino de Deus presente entre nós. Obrigado, Jesus, pela caminhada que o Senhor tem dado à casa esses anos. Obrigado, Jesus, que nós sejamos gente que ajuda um ao outro na sua lida diária e na sua luta diária. Obrigado pela manhã que o Senhor nos deu, obrigado pela palavra que se revela a nós, e que na minha incapacidade, o Senhor em misericórdia alcance o coração dos meus irmãos, e que essa conversa se desdobre durante a semana para todos nós, para o coração de todos nós. Obrigado pelas nossas mães, Senhor. Obrigado por aquelas que estão aqui, obrigado por aquelas que estão ausentes também, obrigado pelos irmãos que podem conviver com as suas mães, e aquece e guarda o coração daqueles que não as têm mais presentes juntos de si, Senhor. Que seja um bom dia para todos nós. Obrigado por esse domingo, dá-nos uma boa semana, é a nossa oração em nome de Jesus, Senhor. Amém. Deus te abençoe, irmão, boa semana.